Bem-vindos a mais um episódio do Resenha e Marketing Podcast. Hoje eu trouxe uma convidada aqui que eu já estava na expectativa de trazer ela há bastante tempo. Fiquei muito contente que ela aceitou o convite. E olha só o currículo dela, ó. A nossa convidada de hoje, ela é a prova de que o mercado digital e maturidade estratégica não depende da idade. Ela começou aos 15 anos, olha só. E hoje, aos 21, ela já soma mais de 6 anos de campo de batalha, acumulando aí mais de 100 milhões de visualizações orgânicas e uma carteira de mais de 100 marcas atendidas. Olha só o currículo dela. Ela é estrategista de posicionamento, é especialista em transformar o barulho das redes sociais em autoridade real e, claro, vendas consistentes. Com a disciplina de uma atleta e a visão de quem domina a percepção de valor, ela veio nos mostrar como ser finalmente valorizada no digital. Bem-vinda, Júlia Obrigada pelo Yared. convite. Estou Obrigado muito por ter aceitado, feliz. hein? Muito Obrigada bom, a muito você. bom. Olha só, eu tava de verdade ansioso para te trazer aqui. Eu já te acompanho há algum tempo lá no Instagram, gosto do seu trabalho e fiquei feliz que você aceitou o convite de vir. Ah, eu gostei. Você Obrigadão. mandou, falei, não, pô, tem que ir. Ô Gil, pra gente começar, vamos na resenha, vamos entrar aí na Uhum. polêmica, né? Como que a gente faz pra gente viralizar nas redes sociais? Cara, eu falo que assim, eu já viralizei muito. Já viralizei muito. Já tive conteúdos que pegou mais de 2 milhões, 3 milhões. E eu falo que o princípio da viralização é basicamente você trazer algo tanto polêmico, né? Então, que deixa meio que divisões de opinião. Então, você vai lá, faz um conteúdo se posicionando de alguma polêmica, você vai viralizar com certeza. E também conteúdos mais topo de funil, esses conteúdos mais rápidos que de fato geram uma identificação para fazer a pessoa ou comentar ou compartilhar. E isso contribui para que seu vídeo viralize. Mas eu falo que a viralização não é a coisa mais importante. Porque eu vejo que muitas pessoas querem viralizar, mas eu falo assim, mas a que custo, né? Porque tá todo mundo querendo fazer conteúdo não porque ela gosta daquele conteúdo, não porque ela se identifica com o conteúdo, mas sim porque ela simplesmente quer viralizar e ganhar seguidor. Entende? Muito bom, vocês viram que eu já comecei pegando ela de surpresa aqui, né? Com essa pergunta polêmica aí. Mas pra a gente se aprofundar um pouco mais, gostei muito da sua resposta, foi bem profunda, mais do que eu esperava, parabéns. Mas eu quero saber, viralizar, na sua opinião, é bom ou é ruim? Cara, é bom e ruim também. Viralizar é bom e ruim também. Então, depende. Eu já viralizei errado, mas eu também já viralizei certo. Então, depende muito, porque se você for fazer um conteúdo só para viralizar, muitas vezes você vai atrair só seguidores que não são qualificados, que não, você não vai conseguir vender para esse público. E aí você enche o seu perfil de seguidor, e aí as pessoas que de fato querem comprar de você acabam não conseguindo te acompanhar ou não entrega o conteúdo e não compra de você. Então, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da estratégia que você aplica, ou você viraliza da forma boa, positiva, que de fato atrai pessoas que são qualificadas, né? Ou você viraliza da forma ruim e acaba com o seu perfil. Muito bom. Todo mundo quer viralizar, né? Essa é a Todo mundo. verdade. Eu já mentorei ali mais de 60 projetos no digital. E esses, Uhum. esses alunos sempre vinham, eu quero viralizar, não tô conseguindo viralizar, e ficava travando no conteúdo por conta disso. O que acontece? Na minha visão, tá? Depois aí você pode colocar a sua opinião também. Aham. Quando um especialista ele tem uma média ali de visualização, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações, e depois ele posta um conteúdo que bate ali, sei lá, 10 mil visualizações, 12 mil visualizações. Ele já saiu da média de visualização de conteúdo Sim. dele. Então, para mim, ele viralizou com esse conteúdo. O Uhum. que você pensa sobre isso? Eu vejo que isso também contribui. Então, por exemplo, se é porque as pessoas acham que viralizar de fato é pegar mais de 1 milhão. É, Mas se você tem uma média aí de visualização de 5 mil, 4 mil e um vídeo seu pega 30 mil, isso já é uma viralização. Então, a viralização ela não é pautada só em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não.
Só que as pessoas não têm essa percepção, então acha que não viralizou. Mas se você tem o importante é o seu alcance estar em crescimento. Então, vai ter vídeos que não vai viralizar e tá tudo bem. Eu já tive casos de cliente que vendeu com um vídeo que não viralizou, só que o conteúdo era bom, era profundo, e a pessoa foi lá e comprou daquele conteúdo. Então, e tem vídeo que você viraliza, consegue viralizar, só que você não consegue vender. Então, assim, são a pequena evolução, isso já é algo bom. Você não precisa viralizar, pegar um vídeo e fazer um vídeo pegar mais de 2 milhões. Não, mas ter um crescimento saudável. Muito bom. Agora, saindo um pouco da resenha, a gente ir um pouco mais para a parte técnica, o marketing mesmo em si, né? Você começou ali com 15 anos no digital, hoje você tem 21, e muitas vezes você atende empresários, executivos que têm o triplo da sua idade, É. né? E como que você desenvolveu uma postura, um posicionamento, uma comunicação mais firme para que você pudesse se comportar ali de uma maneira diferente e que esses empresários, esses executivos te respeitassem na hora que você trazia ali a estratégia de marketing do projeto deles? Não é porque eu falo de posicionamento, mas eu posso te dizer que isso é graças ao meu posicionamento. Porque eu te falo, pessoas novas, elas são julgadas pela idade. Então as pessoas, elas acham, tem gente que fala assim, e querendo ou não, isso é real, tá? Mas tem gente que fala assim, ah, mas você tem a vantagem de ser novo, as pessoas sabem que você, né, tá nesse mundo digital, então você tem mais vantagem. Mas a verdade, bem real, que se você não se posicionar, se uma pessoa nova não conseguir se posicionar, que o posicionamento ele vai tanto nas vestimentas, a forma como você comunica, a forma como você, né, se porta nos lugares, as pessoas vão achar que você é só uma menina, né? Só um adolescente. Então era isso que eu passava no início quando eu não entendia de posicionamento. Eu simplesmente gravava vídeo com moletom e tudo mais. E aí, depois que eu entendi que eu precisava me posicionar como uma pessoa que de fato tem conhecimento, além do conhecimento que eu sempre passo nas minhas redes sociais, da minha visão, né, do que eu busco sempre, do conhecimento, eu também comecei a me vestir melhor. E aí as pessoas começaram a me respeitar cada vez mais. Mas é um fato, tá? Que é dependendo aí de como que você se posiciona, de como você se veste, as pessoas sempre vão te julgar. Sempre vai ter um motivo pra te julgar. Eu também senti no começo da minha carreira ali, eu era programador, fiz a transição de carreira pro digital, senti que realmente era um desafio mesmo, né? Uhum, Porque eu queria sempre estar em um papel de liderança também, só uhum, que para isso eu precisava ter conhecimento, autoridade e passar essa imagem de respeito, né? uhum, Só que ao longo da minha carreira, desde antes de ser programador, estar ali no mercado da construção e tudo mais, eu sempre tive um posicionamento onde converso com todo mundo gosta de mim, o engraçado ali do time. Então, eu precisei muitas vezes filtrar como que eu ia me posicionar dentro uhum. de um time. E lidando ali com o Exato. diretor, com o CEO da empresa, diretamente respondendo essas pessoas, realmente acabava sendo um desafio o posicionamento. Eu precisei estudar isso, desenvolver o jeito de falar até mesmo, por conta de da onde eu queria estar, da onde eu queria chegar também. Uhum. Acredito que você passou por isso também, né? E até uma coisa que eu falo, que assim, quando a gente é jovem, de fato, a gente não tem nenhuma experiência comprovada, porque pensa, lá naquela época, quando eu tinha 15 anos, eu estava estudando, e todo o meu estudo, né, que eu fiz cursos online de investimento, naquela época eu falava sobre investimento, eu passava nas minhas redes sociais. Só que aí que vem a questão, né? Como que a pessoa, né, nova, um jovem, que tem 15 anos consegue passar autoridade de fato, mesmo tendo essa pouca idade. É justamente isso. Você não precisa necessariamente ter comprovação de que você traz resultado do trabalho que você já fez, porque você não tem um portfólio. Você só tem um conhecimento. Mas aí é que entra você mostrar que você é uma pessoa que estuda, que você está falando de fontes de fato que você, né, pega para estudar, então que você não está falando coisas simplesmente aleatórias,
Mas você consegue comprovar isso, da pessoa veio e falar, caraca, essa menina, ela é de fato, ela não tem resultado ainda, mas ela tá buscando crescer. Ela tem essa visão de futuro. Então, isso já traz também uma visão completamente que a pessoa tem de você. Muito bom. É um desafio, né? Aham. Porque a gente tem que muitas vezes deixar de se comportar de uma maneira, né? Uhum. Deixar até mesmo de estar andando com algumas pessoas, Exato. né? Para a gente partir para outro momento, né? Uhum. Evoluir de fato, né? Muito bom. Agora, a gente estava conversando um pouco antes, você tem um case aí bem bacana, né? 100 mil seguidores em 3 meses. Exato. Qual que foi a engenharia por trás aí desse case? E principalmente, como que você fez para não ser só números ali, mas Uhum. ter um público de 100 mil seguidores engajados e até mesmo compradores? Olha, esse projeto que eu tinha, que no início virou, né, era um projeto, depois virou uma empresa de fato, que eu abri sociedade, abri a empresa. Eu comecei de fato a compartilhar o meu conhecimento de empreendedorismo, educação financeira, eu falava mais com jovens naquele perfil. E aí eu foquei nisso porque era uma coisa que eu gostava. E na época eu estava estudando, né? Eu estava na escola, então eu me identificava, eu dei algumas palestras para jovens. Só que o que acontece? Eu tinha uma grande vantagem em mim é que eu comecei a criação de conteúdo já entendendo que eu precisava ser constante. Então eu postava todos os dias, sem falhar. Eu postava e isso foi por um ano, literalmente um ano de construção, né? Eu aí, consegui seguidores, mesmo com 4 mil seguidores, eu fiz lançamento de curso, de um clube que eu tinha, e nesse curso, nesse clube, Uhum. é, foi muito bom porque as pessoas de fato compraram, teve bastante venda, um e-book também que eu vendi, então já tinha resultado, só que eu visava muito em mudar a estratégia. Então eu não ficava só em uma estratégia específica. Então eu pensava, tá, o que que tá dando certo? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para engajar mais? Então todo eu tinha essa percepção de, tá, vamos lá. Vamos fazer uma estratégia de conteúdo mesmo que eu não entendesse muito, né? Porque eu não estudava sobre marketing, mas eu entendi um pouco aí da criação de conteúdo. E aí chegou em um momento que eu comecei a viralizar os conteúdos, eles começaram a viralizar, eles começaram a performar bem, e aí começou a vir muitas pessoas, e durante esses 3 meses o perfil saiu aí de 10, 20 mil, na época tinha mais ou menos isso para 100 mil, porque dentro desses 3 meses foram conteúdos todos os dias, só que com estratégia diferente. E aí alguns vídeos começaram a viralizar, e aí eu consegui esses 100 mil seguidores. Para virar comprador. É claro que quando você tem muito seguidor, você meio que enche, e não vão ser todas as pessoas que vão comprar de fato. Mas é a questão. Produção de conteúdo constante, que eu nunca parei, nunca faltava em um conteúdo. Stories, estratégia de stories, que é muito importante. E com isso, engajando, trazendo conteúdos mais fundo de funil, né, de venda mesmo, eu consegui de fato trazer também esses seguidores para virarem compradores, para eles comprarem. Então, é claro que não é todo mundo que vai comprar, porque é uma conta, vamos se dizer, hoje em dia não é considerado mais grande, né? Porque hoje está mais fácil de viralizar do que antes, né? Antes era um pouquinho mais complicado, mas agora, enfim, com IA e com essas ajudas, acaba sendo um pouco mais fácil. Mas na época não era. Então, era uma conta considerada uma conta grande. E aí, nessa estratégia de fato fazer conteúdos topo de funil, só que também meio e fundo, que são conteúdos mais profundos, trazendo visão e a nossa metodologia de trabalho, conseguimos de fato fazer com que esses seguidores virassem clientes, né, e compradores. Muito bom. Então vocês viram aí, né? Anotem. É você ter constância nos Sim, conteúdos, a Gil falou isso, exato. constância nos conteúdos e ter os conteúdos alinhados com os níveis do funil ali, né? Porque não Sim. adianta a gente fazer só realmente topo de funil Aham. e esquecer dos outros níveis de consciência ali, né? Para as Uhum. pessoas que já estão preparadas para comprar e tudo mais, é verdade? Exato. E sempre ter uma escala também de produto. Então, ter produtos mais baratos, produtos mais caros. Então, tinha de entrada um e-book. Uma esteira, né? Legal. Na época tava bastante em alta, as pessoas estavam comprando bastante. Depois tinha um curso. E aí, obviamente, consultoria. Muito bem.
E você tem um framework ou um playbook que você usa hoje no dia a dia desses projetos que você atende para replicar esse resultado? Olha, eu criei uma metodologia, né, que é uma metodologia onde eu coloco de fato esse topo, meio e fundo de funil, né, onde eu apresento para o cliente, mas depende de cada cliente, depende de cada, por exemplo, tem perfis que foram muito, tem perfis que comprou muito seguidor, né, tem pessoas que comprou muito Infelizmente. seguidor, e aí nesse caso a gente precisa fazer um trabalho diferente para de fato, sair com que esses seguidores saíssem, né? E tem que remover esses seguidores também, mas que a conta engajasse, porque quando você compra seguidor, a sua conta para de engajar, né? Entrega só para contas fakes e você não consegue esse engajamento. Então, dependendo, a minha metodologia que eu criei foi de fato alinhada com o momento da pessoa. Se é uma conta que começou agora, a construção de marca é diferente. Se é uma conta que já está aí no mercado, se é uma pessoa, né, que já está no mercado, já tem um perfil estruturado, também é diferente, então vai variar de caso para caso. Legal. E hoje, no seu dia a dia ali, como que você planeja e cria esses conteúdos dos projetos que você está tocando, a parte estratégica ali do digital? Primeiro eu falo que estratégia é muito de teste. Então, marketing, ele é muito de teste. Porque o que acontece? Muitas pessoas acham que, vou lá, não sei se vai dar certo. Então, não vou aplicar essa estratégia porque eu não sei se vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Aí é muito baseado em achismo. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu entro em reunião com o cliente, eu entro em para de fato extrair todo o posicionamento dele para entender como que ele está posicionado no mercado, que muitas vezes tá aí com o posicionamento corrido que a gente fala, né? Eu extraio tudo isso, entendo qual que é o momento do cliente, então o que que ele vai querer nesse mês, e aí cada mês tem uma estratégia diferente. Então vamos supor, esse mês a gente está sem engajamento. Como que a gente pode fazer? Vamos utilizar o Reels Test em alguns conteúdos, vamos colocar alguns conteúdos mais topo de funil, vamos colocar em collab com algumas empresas, vamos tentar achar empresas para colocar em collab, vamos tentar fazer alguma parceria com empresas locais para ser visto, né? Para quem não quer também investir em tráfego pago, porque tem gente que a maioria dos meus clientes não investe em tráfego pago, né? E tem resultado com orgânico. Então, mensalmente eu faço essa análise. E aí, no final do mês, né, depois de toda a estratégia, todo o conteúdo aplicado, eu vejo o que que deu certo. Vamos replicar para o próximo mês. O que não deu certo, a gente tira. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, cada mês tem uma estratégia diferente. É claro que quando a pessoa entra, eu sempre falo que os resultados aparecem entre 3 meses, porque o orgânico ele é jogo a longo prazo. Então, enquanto o tráfego ele é curto prazo, o orgânico ele é jogo a longo prazo, mas ele se sustenta. Então você consegue vender através do orgânico e com uma estratégia bem definida para o seu caso. Legal. Você tem uma rotina de testes ali de formato nesses projetos? Como que você faz? Então, normalmente na semana, né, na primeira semana, a gente faz um teste de, por exemplo, vamos fazer o mais topo de funil, né? Um conteúdo com frase, ou um conteúdo mais lifestyle, não para venda, para a gente fazer esse teste de alcançar mais pessoas. Qual que é a técnica que a gente pode utilizar? Será que algum conteúdo a gente pode colocar para impulsionar? A gente coloca conteúdo para impulsionar. O Reels Test, novas ferramentas, a gente vai utilizando as novas ferramentas também a favor do cliente, né, do perfil. Então, eu vou fazendo esse teste semanalmente para ver como que está sendo os resultados e, além disso, mensalmente, porque aí no final do mês eu consigo analisar todas as métricas de fato. Muito bom. Eu gosto de ter ali, né, claro, os formatos validados, né? Uhum, Que aí eu sempre eu trabalho mais com os especialistas do marketing digital, né, infoprodutores. uhum. Então eu gosto de ter os formatos que ele gosta de fazer, somado aos formatos que o público dele gosta. Sim. E aí eu somo esses formatos, porque nem sempre são os mesmos, né? E ter esses constantemente, né? Esses formatos, mas testando novos formatos sempre, né? Então, uma vez por mês
A gente reúne ali o time, vê o que deu certo, o que não deu certo, descarta e começa a testar novos formatos, pelo menos 2 ali por mês. Não sei se Sim. você gosta de fazer isso, se faz mais ou menos isso também. Sim, tem uma cliente, por exemplo, que eu tava fazendo esse teste entre postar carrossel mais fundo de... Eu acho que eu tô muito longe, né? Desculpa. Imagina. Eu tenho uma cliente que a gente está fazendo esse teste, que é a gente começou a colocar na estratégia dela carrossel mais fundo de funil, alguns conteúdos mais profundos que ela tá em época de lançamento Uhum. também. E aí eu comecei a colocar dois formatos que foram bem para o perfil dela, que é o formato React. Então, pegar alguns vídeos que são viralizados nos perfis de outras pessoas, cortes de podcast, para ela falar em cima desses cortes, sobre o que, que ela vê e enxerga daquilo, né? E a gente começou a notar que esse formato as pessoas estavam gostando bastante. E o topo de funil, um formato com leia legenda, também estavam gostando bastante. Então, nesse teste de colocar vários formatos em um mês, a gente viu que o melhor é o React. O que que a gente fez? Colocou com mais frequência esse React para de fato, porque vai muito disso também do público. Por Sim. exemplo, eu tenho um cliente que o carrossel performa, o post estático e o carrossel performa muito mais do que o Reels. Eu tenho um cliente que o Reels performa muito mais do que o post. Então vai depender aí do perfil, mas eu também vejo esses pontos assim, eu consigo fazer esse teste e aí, tá dando certo? Então vamos pegar esse formato e replicar ele mais vezes. Muito bom. Eu comecei a fazer da seguinte forma também, que me deu muito resultado. Não sei se você está fazendo dessa forma. Olhar para o nosso público-alvo, o que são as bolhas de interesse dele, e começar a criar conteúdo falando dessas outras bolhas, e a gente para de concorrer com a nossa própria bolha ali, né? Seja, por exemplo, o marketing digital, ou o mercado de estética, o médico, enfim. E começar falando de assuntos de interesse do meu público-alvo. E Uhum. eu comecei a notar que a gente conseguiu ter mais alcance, viralizar mais rápido um ou outro conteúdo, claro que nem sempre dá certo, mas a gente conseguiu ter um alcance maior e crescer mais seguidores mais rápido usando essa estratégia. Você já Uhum. chegou a testar alguma coisa nesse sentido? Sim, já testei, é inclusive que eu faço com uma cliente, então a gente precisa anotar, né? Porque ela tá fazendo um lançamento, então a gente sabe o Uhum. público-alvo e sabe o interesse do público dela. Então a gente consegue fazer isso tanto até mesmo de estratégia por fora. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é corretora, e aí a gente usa como estratégia para captar clientes, não só no digital, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem algumas estratégias por trás do offline também. Então a gente começou a notar o que, que o público-alvo dela gosta, né? Que ela é alto padrão, ela trabalha com alto padrão, né? Fazendo da grama. Então eu comecei a notar o que, que o público dela gosta, né? O público dela, né, que compra imóvel no Fazenda da Grama, normalmente está em evento de surf, está em evento de Fórmula 1. Uhum. Eu falei, por que você não acessa esses lugares para de fato captar os seus clientes? Porque os seus clientes estão lá. Então, além dos conteúdos em si que está direcionado para o interesse do público, ela precisa também estar no offline. Não só participar de, por exemplo, eventos de imóvel, né? Eventos que têm a ver com o nicho dela, Sim. mas que os clientes delas estão. Muito bom, muito bom. Eu acho que hoje é a principal estratégia que eu uso ali, eu recomendo para os especialistas usarem, né? Sair um pouco da bolha e procurar quais são os assuntos de interesse para criar conteúdo. Agora, assim, falando ainda de conteúdo, na sua visão, qual que é o erro ali, ou quais são os erros que uma empresa, ela, ao produzir conteúdo, ela comete, só que ela continua sendo percebida como barata, ou não consegue passar o posicionamento dela de fato, passar a grandeza que ela é do offline para o digital? Tem dois erros que às vezes tem dois erros que essas empresas cometem, né? Quando começa a criar conteúdo e que faz com que elas sejam vistas como barata, é de fato, primeiro, fazer o que todo mundo está fazendo. Então, ela não olha exatamente para a identidade dela, ela não olha para a identidade pessoal, para a marca pessoal, para o posicionamento dela, o que ela acredita. Não, ela vai naquilo que está dando certo. Ela tenta copiar aquilo que está dando certo. Esse é o primeiro erro, porque todo mundo conhece, é como eu falo. Se você cria um personagem, se você se veste com um personagem para de fato agradar as pessoas, isso não se sustenta.
Então, uma hora ou outra você vai cansar de tentar sustentar esse personagem. Então, a primeira coisa que eu vejo de erro é isso. A pessoa ou a empresa, ela não pensa no que ela precisa fazer dentro daquilo que ela gosta, dentro daquilo que de fato é a identidade dela, mas sim o que a outra pessoa está fazendo, o que o concorrente está fazendo. E a outra coisa, o outro erro é falta de constância. Então, é aquela empresa ou aquele profissional, né? Enfim, que também tem os profissionais que acabam cometendo esse erro, que é começar a criar conteúdo, depois para. Aí volta, depois para. Aí fica um mês sem criar conteúdo, 2 meses sem criar conteúdo, depois volta. E aí não tem resultado. Porque pensa comigo, se você está constante, se você está publicando de forma constante, criando com estratégia, você vai começar a atingir as pessoas. Mas aí quando você para, o Instagram, o algoritmo entende que você está inativo. Então ele para automaticamente de entregar seus conteúdos. Aí para voltar, você precisa fazer todo um processo, uma estratégia de fato para voltar. E aí você não tem constância, você não tem resultado. E aí a pessoa fala: "Nossa, comecei a criar conteúdo e não deu certo". Muito bom. Então, é realmente muito a constância, né? E ter ali um conteúdo bem alinhado, né? E em outros podcasts a gente gravou aqui com outros especialistas e tudo mais e falamos sobre muito disso, né? De ter um posicionamento forte e tudo mais. Para você, quais são ali os princípios do comportamento humano e da criação de conteúdo que sempre vão funcionar independente de qual seja a plataforma, qual seja o momento que a gente está vivendo, porque hoje a gente está num ano de eleição, Copa do Mundo, muitas distrações, né? Uhum. Mas o que você acha que vai sempre funcionar na sua visão ali da criação de conteúdo mesmo? O que vai sempre funcionar na criação de conteúdo, o que vai sempre performar bem é lifestyle. Não tem jeito. Não tem outro conteúdo que vai tão bem como lifestyle. Porque pensa comigo, é só você notar, e eu sempre falo isso para os meus clientes, é só você notar, grandes marcas, elas estão investindo em perfis que trazem isso muito bem, que criam conteúdo sobre rotina, que cria conteúdo sobre gosto pessoal, e essas marcas, elas já entenderam isso que é o famoso UGC, né? Elas já entenderam e até a propaganda, ela vai de fato do lifestyle. Então você vê lá uma pessoa fazendo um vlog um dia comigo de trabalho. Aí durante esse vlog a pessoa está assistindo, aparece uma propaganda de um produto que ela utiliza. Então esses conteúdos lifestyle que você consegue produzir, trazendo sua vida, sua rotina, como funciona o seu trabalho, trazer sua opinião pessoal sobre as coisas, trazer seus gostos, isso é o que é o futuro. Porque as grandes marcas já estão investindo nesses perfis, e eu vejo com os meus próprios clientes que esses conteúdos é o que mais performa. Não é só venda, 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 só você criando conteúdo muito comercial, mas esse formato de conteúdo ele funciona para qualquer rede. E as redes estão investindo nisso, em ficar algo mais lifestyle. A própria rede vizinha, né? Dizendo aí, Uhum. o TikTok. Ele é uma plataforma que até o Instagram modelou muito, por exemplo, o formato Reels, tudo isso, justamente porque lá funciona muito bem esse formato. Muito bom. A gente vê que o comportamento ali do público, né? O final mesmo, o público comprador ali vai mudando, ele vai ficando mais exigente e tudo mais. E Sim, depois a gente vê que tem muitas pessoas naquela bolha falando sobre aquele mesmo assunto, e ela vai escolher muito por quê? Pela identificação exato. daquele mentor, daquele especialista, daquele empresário, e sem ele colocar ali essa parte humana dele, né? O lifestyle que você comentou, Uhum. fica difícil, né? Exato, esse conteúdo que fala lo-fi também, que é mais essa estratégia. Por exemplo, a gente pega aí o Renato Cariani. Uhum. Por que tantas pessoas assistem tanto ele? Ele faz nesse formato, então você vai ver que no vlog lá do YouTube é ele natural dentro da academia, conversando com outras pessoas, aí tem os convidados, e isso ele traz também no Instagram. E os próprios criadores de conteúdo, até perfis grandes, né? Os grandes profissionais da área, os grandes infoprodutores também estão fazendo esse formato, né? De pegar, por exemplo, postar um vídeo de conversa. Já vi muito perfis que só posta vídeo mostrando você falando alguma coisa, igual o próprio dono da XP, que ele tá aparecendo dentro do carro, conversando, falando sobre a vida pessoal dele. É isso que de fato faz com que a pessoa assista o conteúdo, sabe? Sim, muito bom.
E vamos voltar um pouco para a polêmica agora, né? Você comentou agora, né, sobre a inteligência artificial e tudo mais. A gente sabe que hoje é muito fácil a gente criar, por exemplo, em um dia ali, 60 roteiros de vídeo para criar conteúdo, né? Uhum. Muito pela facilidade das ferramentas, né? Mas assim, na sua visão, né? Como que o estrategista ou o criador de conteúdo usa essas ferramentas, usa a inteligência artificial da melhor maneira possível para ganhar escala, só que sem perder ali a conexão com o público dele, sem perder ali a alma da empresa? A melhor forma de você criar conteúdo utilizando a inteligência artificial para de fato ter resultado e não parecer robótico, né, para não ficar igual ao que todo mundo faz, é primeiro você alimentar a inteligência artificial. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender também que, por exemplo, se você pedir, faça um roteiro tal, a inteligência artificial não vai te dar um roteiro bom de fato, vai te dar um roteiro genérico. Mas quanto mais informações você alimenta, quanto mais informações você passa de como que você quer que seu conteúdo fique, melhor ele vai ficar mais natural. Então, a primeira coisa, você precisa alimentar com as suas informações, você precisa alimentar essa inteligência artificial. E uma técnica que eu estou utilizando até para os meus vídeos, né, para me ajudar a criar conteúdo, porque hoje eu não faço mais com roteiro. Uhum. Então, eu parei de fazer roteiro para gravar os meus vídeos, né? Depende aí da pessoa. Tem gente que gosta de gravar com roteiro, tem gente que não. Mas eu não gravo mais. E uma técnica que eu estou utilizando é, de fato, trazer o conteúdo. Então, mandar áudio para a inteligência artificial. Eu gosto muito de usar o Claude. Então, eu mando áudio para o Claude falando sobre como que eu quero que fique aquele conteúdo, qual que é a minha ideia com aquele conteúdo. E eu passo todas as informações. E ele meio que estrutura tudo que eu falei em um roteiro estratégico, com headline, gancho, desenvolvimento e CTA. Muito bom. Eu ia até, a próxima pergunta era isso, né? Como que você, na prática, usa no dia a dia ali a inteligência artificial? Mas você já abriu um pouco ali de como que você usa. Eu faço mais ou menos isso também, né? Eu só não mando o áudio lá pro famoso Claudinho. Mas eu basicamente pego o que eu criei, muitas vezes eu desço para essa operação de copy ali, o operacional de fato, crio ali algumas coisas, um roteiro e tal, e depois a criatividade já começa a morrer, né? E aí eu Uhum. falo, poxa, preciso da IA. E aí eu pego tudo que eu criei, jogo ali e peço para ele ideias baseadas no que eu escrevi. Então, dessa maneira, eu acho que fica muito mais com a minha cara, de fato, ali, ou do projeto que eu estou tocando, e não fica 100% dependente da inteligência artificial. Não sei Uhum. como que você vê isso ali, do profissional que, de fato, fica dependente e usa Sim, 100% a IA. exato. Uma coisa que a gente pode tomar é que uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado com a inteligência artificial é ficar dependente dela. Porque é claro que a inteligência artificial vai dar as coisas de forma rápida, mais ágil, só que se a gente acostumar com isso, a gente não pensa por si próprio. Então a gente não para de desenvolver a nossa criatividade, para até mesmo de estudar de fato, de aprender novas coisas, porque você literalmente está aí sempre dependendo da inteligência artificial, e aí você fica estagnado. E aí imagina se do nada a inteligência artificial some, se você não consegue mais utilizar a inteligência artificial. Aí você fala, caraca, né? Como que eu vou fazer agora se eu não tenho a IA para fazer para mim? Então, isso é muito importante, não depender da inteligência artificial, de ter a nossa criatividade e fazer com que a inteligência artificial junte tudo isso de forma estratégica. Então, nós pensamos primeiro, eu penso primeiro e junto isso só para a inteligência artificial melhorar. É isso que deve ser feito. Muito bom. Gostei da sua resposta. E é bem o que eu faço mesmo ali, o que eu gosto de fazer e que eu passo para os meus liderados também fazer, né? Porque se a gente ficar refém, como você falou, se daqui a pouco ali um dia aconteceu de eu ficar sem internet, como que eu vou Sim, usar a exato. IA para trabalhar, na verdade? Agora, Gil, você é um praticante de esportes que precisam de resiliência ali, muita repetição, né? Constância e tudo mais. No digital, a gente vê que o brasileiro mesmo, né, no caso, ele é muito imediatista, Uhum. né? E o próprio mercado prometeu para ele resultado rápido, né? Mas é do comportamento do brasileiro ele querer as coisas rápido, né? Resultado Sim. rápido. Como que a disciplina e a performance que você aprendeu traduz ali no marketing quando você vai liderar esses projetos
que eventualmente demora um pouco mais para tracionar. Não necessariamente um projeto que está no começo, mas tem projetos que já estão maduros há mais tempo ali no mercado, e eles demoram para trazer um pouco mais ali de resultado. Como que você traz a união dessas duas coisas? Eu falo que o esporte tem muito a ver com criação de conteúdo. Porque é só você pensar comigo, as duas coisas precisam de constância. Então, eu, por exemplo, eu faço jiu-jitsu hoje. Se eu quero passar para outra faixa, eu tenho que estar constantemente no tatame. Eu preciso treinar de forma constante, eu preciso ir. Porque é com são com as aulas, né, que eu consigo de fato evoluir e passar de faixa até chegar na faixa preta, né? Que eu sempre falo, gosto de trazer essa comparação que a criação de conteúdo é a mesma coisa, que é jogo a longo prazo. O esporte, ele também é jogo a longo prazo. Você não vê uma pessoa ficando boa no esporte em um mês, em 2 meses. A pessoa, para virar, por exemplo, profissional, até mesmo para ela atingir os resultados que ela de fato quer, ela precisa treinar muito. Porque é como se fosse criar um novo hábito. E a mesma coisa com a criação de conteúdo. Então, você ter essa paciência, porque hoje o que falta é paciência. Você entender que os resultados eles não vão chegar imediatos. E normalmente, resultados que chegam muito de imediato é porque você não teve um esforço aí por trás. Agora, você se esforçando constantemente, igual eu falo da questão do esporte, você consegue de fato trazer esses resultados. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Porque é constância. Jogo a longo prazo só tem uma coisa que ajuda nesses projetos, que ajuda nesse resultado a longo prazo, que é de fato a constância. Muito bom. É a mesma visão que eu compartilho também, né? Se você não está disposto, eu sempre falo isso quando eu vou entrar num projeto, né? Se o especialista não está disposto a fazer acontecer, colocar energia de fato, porque quem está na frente das câmeras, ele está liderando o projeto. Por mais que eu esteja ali liderando o time, Sim, ele tem que estar puxando ali, trazendo energia, sim. porque senão não vai dar certo. E eu Uhum. já me frustrei muito lá no começo, porque o especialista vinha, não, vamos fazer, vai dar certo, vamos faturar 6 em 7 e tal. Só que aí ele não estava comprado de fato com a ideia, né? Ele dava muita atenção ali, eventualmente, pro offline, pra empresa dele, só que viu o digital como um plano B e tudo mais. E isso acaba acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele não tem a paciência de testar, validar, maturar o projeto. Infelizmente, acaba acontecendo. Uhum. E falando ainda um pouco disso, a gente sabe que tem muitos especialistas que têm aquela dificuldade de aceitar o direcionamento estratégico, muito por conta do ego dele, de fato, ali. Alguns entendem realmente de marketing, ele vai passar pra gente, ele delega pra gente, né, fazer, só que ao mesmo tempo ele não solta a mão de fato, Aham. né? Sim. E como sendo estrategista, você lida com esse tipo de cliente ali que ele quer resultado, mas que ao mesmo tempo ele Uhum. não aceita ser ali coordenado por você, Uhum. em específico ou não, na questão de produzir conteúdo. A melhor forma de lidar com esse tipo de pessoa, de lidar com pessoas que não confiam tanto no seu trabalho, que quer que você faça, mas ainda quer mexer, é você se posicionar. Então eu falo que o posicionamento ele não tá só na criação de conteúdo, mas tá fora também. Então como que você se posiciona? Porque se você for muito solícito, ser aquela pessoa muito solista, você entende que a sua autoridade ela vai diminuindo. Porque você, por exemplo, não sabe dizer não, porque você não sabe se posicionar em uma situação difícil, de uma situação que a pessoa está querendo ditar o seu trabalho. Por exemplo, já aconteceu, né, e eu vejo acontecendo, de pessoas que contratam social media, que contratam estrategista de marketing, e a pessoa simplesmente fala, ai, mas isso que você está fazendo não vai dar resultado. E eu falo, mas você está contratando por quê? Porque eu sei, eu estudo sobre isso e você, de fato, precisa de uma pessoa que tenha essa capacidade de fazer essa parte, porque, claro, a gente não consegue pegar para fazer tudo. Então, se você quer contratar um estrategista de marketing, você precisa ter confiança no trabalho. E como que a gente mostra isso? Com os nossos resultados, com o nosso conhecimento e até muitas vezes, por exemplo, se ele fala para você, ai, mas é desse jeito que eu quero que faça, deixa ele fazer desse jeito. Se ele não ter resultado, é só você mostrar
que ele não quis seguir a sua estratégia. Então, a gente precisa também se posicionar nessas situações. Porque se a gente não se posiciona, a pessoa não vai ver a gente como... A pessoa não vai ter confiança e muitas vezes a pessoa não vai querer pagar o valor, né? Não vai querer pagar o nosso preço, o preço do nosso trabalho, porque vê que a gente não tem uma autoridade naquilo. São vários tipos de pessoas, né? E de empresários, empreendedores, que a gente vem trabalhando ao longo do tempo e a gente começa a criar casca, né? Uhum. Com esses tipos de clientes, né? Eu tive sempre dificuldade ali de entrar em um projeto e ter mais energia que o próprio especialista, o especialista talvez não confiar tanto ali de que ia dar certo, e colocar mais energia que ele ali e acabando se frustrando, né? Infelizmente. Mas a gente sabe, né, que é muito um jogo de a gente cede um pouco, o Sim. especialista ou o empresário ele cede um pouco também, né? E eu sempre vou para aquela parte. Então tá bom, vamos testar? Vamos validar? Então a gente Uhum. testa do seu jeito e a gente vai testar do meu jeito. Claro que sempre a gente perde tempo, né? E eu falo sempre que no digital é igual a idade de cachorro, né? Passa muito rápido, né? E eu, Sim. eu falo assim, ó, o melhor dia pra fazer foi ontem. O Uhum. segundo melhor foi hoje. Então a gente não pode deixar para amanhã. Só que eventualmente a gente acaba perdendo tempo tendo que testar o que o especialista quer fazer, né? Do jeito dele ali. É porque eu vi o Pablo Marçal fazendo. Eu Aham. vi o Wendel Carvalho fazendo. Tá, Exato. mas quantas vezes eles já testaram determinada estratégia e validou ou não, descartou o que não deu certo? Então, beleza, vamos testar? A gente perde Uhum. um tempo ali, às vezes perde até uma verba, perde um orçamento pra gente Uhum. testar e validar isso. E aí a gente saber, né, que a cada nível de empresário, de especialista, de expert, quanto maior ele for, mais a gente tem que ter uma inteligência emocional para lidar com ele. Sim. Não sei se você É, pensa também dessa exato. maneira. Tem um ponto também que eu falo que é a comparação. Então, normalmente, essas pessoas, elas têm uma comparação fortíssima com essas pessoas que já cresceram nas redes É, sociais. Então, por exemplo, eu tô começando agora, ou eu já tô na metade do caminho, mas aí eu vou lá e vejo a Thay Dantas tendo mais resultado que eu. Falo, gente, não é possível. A pessoa tá mais tempo na rede social, tá mais tempo no digital, compara até mesmo com o alcance, as visualizações da pessoa, sendo que a pessoa tem 3 milhões de seguidores e eu tenho, sei lá, 30 mil, 100 mil. Não tem como fazer essa comparação. E aí, e que o Wendel, que não sei o que, tá viralizando conteúdo. Ok, mas qual que é o seu viralizar? Dele pegar aí um conteúdo, ter 900 mil, mas ele tem milhões de seguidores, então tá proporcional com os seguidores dele. Mas e você? Será que é proporcional? Claro que não é proporcional. Então, fazer essa comparação é até injusta com um profissional que está sim. atuando. Porque, cara, são coisas diferentes, são momentos diferentes e até mesmo tempo diferente, né, de trabalho. Então, isso é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado porque isso faz com que a pessoa, de fato, jogue a culpa no profissional e não tem resultado. Infelizmente, né? E agora voltando um pouco mais para a polêmica novamente, se você pudesse, Gil, usar só uma estratégia hoje no digital, em específico, para ficar mais claro, na criação de conteúdo. Então tem um expert ou um empresário que ele está travado nos resultados e você só pode usar uma estratégia com ele. Qual seria essa estratégia e por que seria essa estratégia? Olha, eu não vou falar polêmica, né? Não vou dizer a palavra polêmica, porque tem coisas que, de fato, você não está gerando uma polêmica, e sim se posicionando em um assunto. O que eu mais, hoje, uma estratégia que eu de fato aplicaria, que eu sei que dá resultado, é você se posicionar em um assunto que é polêmico. Então a questão não é você fazer polêmica com aquilo, mas Uhum. é você trazer a sua visão, a sua opinião pessoal sobre aquilo, trazer a visão, obviamente, daquilo que você trabalha e fazer com que as pessoas gerem um debate lá nos comentários. Então, claro, com isso, você se posicionando em relação a uma polêmica, você vai estar fortalecendo o seu posicionamento. Aí tem que tomar cuidado, né, para não, né, ao invés de um posicionamento, você tá lá gerando polêmica.
mas você vai estar se posicionando e atraindo pessoas que têm a mesma visão que você. Porque não tem nada mais fácil do que você vender para uma pessoa que tem a mesma visão que você, que tem, por exemplo, os mesmos princípios e valores, que tem a mesma visão, o mesmo gosto, a mesma opinião sobre algo. Então, cara, é isso que eu utilizaria, não só para crescer. Porque, obviamente, dá para crescer gerando embate nos comentários, gerando engajamento, vai ter mais alcance, mais seguidores, mas também para vender. Porque aí a pessoa, o seu cliente fala: caraca, ele tem o mesmo posicionamento que eu, ele tem a mesma opinião. E aí você consegue uma conexão, consequentemente, você consegue uma venda. Gostei. E já que você falou, né, desse formato, né, e a polêmica, vamos aproveitar o gancho. A gente está em um ano eleitoral, né? Sim. Você acha que o especialista, o empresário ali, ele deve ou não se posicionar politicamente nas redes sociais dele? Olha, é uma polêmica isso aí que eu vou falar. Mas eu vejo que deve, só que depende. Uhum. Então, eu falo que assim, a gente precisa entender, será que a gente está se posicionando, obviamente, para gerar uma opinião aí, para gerar uma polêmica, ou se a gente está se posicionando de um lado bom, né? De uma forma boa. Então, vale pensar. Será que é o que você quer? Você quer se posicionar? Isso é importante para você em relação a ano de eleição? Ah, para mim é, porque eu quero atrair pessoas que têm a mesma visão que eu, a mesma ideologia que eu. Ah, então ótimo. Então faça um posicionamento, mas trazendo, obviamente, a sua visão, não gerando uma polêmica. É claro que é um assunto muito delicado. Então, consequentemente, você vai gerar uma polêmica, você vai meio que gerar aí um burburinho, as pessoas vão comentar, vão te criticar, porque ideologia política é um assunto muito sensível. É a mesma coisa que religião. É um assunto muito sensível. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque aí uma coisinha que você fala, a pessoa já vai interpretar errado, porque brasileiro é assim, ele interpreta do jeito que ele quer, ele vê, fala, não, é isso, e pronto, acabou, e vai lá e discute, mesmo a pessoa falando claramente a opinião dela, ela acha que é outra coisa, aí você fala uma coisa, a pessoa acha que é outra coisa, e aí quer te atacar, mas eu vejo que vai depender muito. Para você isso é importante? Sim, é importante. Então, ótimo, fale, não tem problema. Mas se para você não é importante, se você não quer falar sobre, também não precisa. Eu compartilho ali basicamente da mesma ideia que você, né? Ah, mas não serve para todo mundo, não dá certo para É, todo mundo. Porque tem especialista que não vai saber lidar, por exemplo, com um hater, né? exato, E não dá para ele agradar a todos. Mas eu exato. falo, você tem que deixar claro a sua bandeira, não falando politicamente, mas de Aham, forma geral, para os seus seguidores. Porque quando eu entro no seu perfil, eu tenho que ter claro do que se trata esse perfil, como que você me ajuda e o que você vende. A própria Ana Couto, uma das grandes especialistas de branding do Brasil, ela fala, né, que toda marca fala e faz. Então eu tenho que ter clareza no meu posicionamento, nos meus conteúdos, para que rapidamente eu não preciso nem rolar o feed ali, eu já entendo do que se trata aquele perfil. sim, Então, não se posicionar politicamente pode ou não também deixar claro a mensagem, a bandeira que esse especialista levanta, exato. né? Isso é muito importante. E eu falo até mesmo questão, por exemplo, de princípios, o que que você acredita, né? Qual que é o seu posicionamento sobre assuntos que estão acontecendo no mundo, né? Que Exato. acontecem. Isso é bom, é importante. Porque, por exemplo, eu sou cristã. É claro que eu vou me conectar com pessoas que têm a mesma ideologia religiosa que eu. Porque, de fato, isso é um ponto de conexão. E é a mesma coisa que outras coisas também ideologia política e não só, mas também outras questões. Isso também vai ajudar muito a fortalecimento de marca pessoal, porque a gente só consegue fortalecer a nossa marca pessoal, a gente só consegue fortalecer essa parte trazendo de fato a nossa visão sobre as coisas. Então, nosso posicionamento, o que que a gente acredita, o que que a gente não acredita, o que que pra gente é inegociável, sabe? E isso é o que de fato vai até fortalecer a sua marca. Muito bom. E falando ainda sobre uma única estratégia, se você pudesse só escolher uma única plataforma, YouTube, TikTok, Instagram, ou algumas outras aí que a gente tem no mercado, né? Substack, que está muito em alta agora. Qual que você escolheria ali para ajudar
um empresário se posicionar e ganhar ali o seu espaço no digital? No Instagram. No Eu Instagram. escolheria o Instagram. Porque eu gosto de todas as plataformas. Uma coisa que eu falo que assim, se você quer crescer de fato, se você quer ter mais resultado, não dependa só de um canal de aquisição. Então não dependa só de ter um Instagram. Se posicione também nas outras redes sociais. Porque pensa, imagina só, se o Instagram do nada sumisse. Ai, deu problema, parou de funcionar. Você perde tudo, você perde praticamente a sua renda, o seu público. É. Então você precisa se posicionar nas outras redes sociais também no TikTok, no YouTube, também é bom no LinkedIn, que muitas pessoas acham, né, que LinkedIn não é só para corporativo e não, tá? Tem muita oportunidade lá dentro para todo profissional. Mas o que eu de fato escolheria, o que eu mais gosto é o Instagram, porque lá dá para fazer tudo em um único lugar. Então, é uma plataforma muito assistida, muito vista, e você consegue de fato criar autoridade nessa plataforma. Bem legal. Eu crio conteúdo hoje majoritariamente no LinkedIn também. Eu gosto muito ali, eu escrevo um post ali, ou às vezes, eventualmente, eu coloco um carrossel ou um vídeo, mas eu sempre escrevo ali, né? Eu tento, pelo menos uma vez por semana, estar presente Sim. na rede social. É onde eu faço mais meu network, onde eu consumo conteúdo, onde aprendi muito nos últimos meses. Tive acesso a ferramentas ali que, se eu estivesse fora do LinkedIn, eu não teria acesso, ferramentas para o marketing em si e tudo mais. Então, eu vejo que realmente também é uma ferramenta muito importante, principalmente para empresários ali do corporativo, do tradicional, mas eu também sou fã do Instagram. Não sei se é porque eu evito o TikTok ali por conta daquele veneno que prende a gente, né, naqueles Aham. micro vídeos, Sim. mas eu sou muito fã realmente do Instagram. E se eu também pudesse escolher, eu escolheria também o Instagram, porque é uma rede social que tem vários formatos que dá para você usar ali, não é tão engessado, não é tão amarrado nesse sentido, e a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar em conjunto ali, né? Então eu gosto muito realmente do Instagram. Eh, Gil, tem alguma coisa que a gente não falou aqui, alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Tem. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que eu falo muito de criação de conteúdo. Então, eu vejo muitas pessoas muito desanimada com a criação de conteúdo, então, ai, desanima, tem frustração. A maioria dos meus clientes, praticamente 90% dos meus clientes chegam para mim falando das experiências que tiveram ruins ou até mesmo que não acreditam no Instagram. E uma coisa que eu falo é que a criação de conteúdo, ela começa na mentalidade. Então, se você não tem uma mentalidade alinhada, se você não trabalha a sua mentalidade, consequentemente, você não vai conseguir trabalhar com criação de conteúdo. E uma coisa que eu falo, você tem mais a ganhar do que a perder criando conteúdo se posicionando nas redes sociais. Então, você não vai perder nada em se posicionar, em criar conteúdo, investir em uma pessoa que sabe do assunto, investir em um estrategista de conteúdo para de fato te ajudar nessa questão, porque você vai ganhar, é o futuro. É o que já está acontecendo, onde todo mundo está nas redes sociais. Então eu falo muito essa questão, que as pessoas elas querem muito saber sobre estratégias, só que elas não entendem que muitas vezes o que de fato vai trazer resultado para ela é também a mentalidade que ela tem, se a mentalidade está alinhada com aquilo que ela quer. Muito bom. E pra gente encerrar, indica aí um ou dois nomes para vir participar aqui do podcast com a gente. Ó, eu vou indicar a Lara Polo, que ela é uma especialista em TikTok Shop, que é uma Legal. coisa que está crescendo muito, ela fatura bastante TikTok Shop, então ela é uma pessoa que tem muita autoridade no assunto. Muito bom. Depois faz o network aí entre nós aí, a gente Vou bate um falar para papo ela. e alinha aqui com a nossa agenda. Gil, obrigado demais por ter vindo. Obrigada Foi um prazer pelo, estar com você pelo aqui. Foi muito, convite. muito bom mesmo. Foi muito bom. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Ó, o meu Instagram é @giuliayared, com YARED, Giulia Yared. Você vai me achar aí no Instagram. Muito bom. E para você que chegou até aqui, segue a gente aí no podcast, nas redes sociais, @podcast Resenha e Marketing. O meu é Edu Carvalho JR e te encontro no próximo episódio. Obrigado, até mais.